paz do Senhor. Os irmãos podem fazer o favor de sentar. Graças a Deus. É bom estarmos reunidos louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor. É bom estar na casa do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, e vamos ler os versículos 23 ao versículo 26. Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 26. E eu gostaria de falar hoje sobre boa vontade. É um pensamento que eu vou tentar desenvolver baseado neste tema, neste texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Meus amados irmãos, eu, quando pensei sobre esse texto, e usei aqui um tema só para tentar desenvolver o meu pensamento, falando sobre boa vontade, e eu achei interessante, e por isso gostaria de compartilhar com os irmãos. E estava a pensar que, às vezes, nós recebemos algum convite, e alguns convites, sempre quando nós somos convidados, nós não recebemos o convite como uma imposição. Um convite geralmente parte de alguém que nos considera, que nos estima, alguém que nos honra. Eu hoje mesmo não pude participar de um convite que recebi, não foi porque fiz pouco caso, foi porque não tinha mesmo condições, mas senti honrado quando fui convidado ontem para um evento e entendi que a pessoa, quando me convidou porque me honrou, me considerou, me fez um convite porque me teve em estima. E geralmente os convites são feitos com base nesses critérios. Eu considero, eu estimo, eu tenho prazer de estar com aquela pessoa e gostaria que ela mantivesse um relacionamento comigo, gostaria que nós estreitássemos a nossa comunhão, a nossa amizade. E eu comecei a pensar nisso. E nós aceitamos os convites quando nós temos boa vontade. Porque nós, às vezes, podemos dizer, se não for o caso de algum impedimento, por razões óbvias, nós podemos dizer, não, eu vou, mas eu tenho que ter boa vontade para fazer isso. Porque, geralmente, algumas pessoas são convidadas para algumas atividades, ou até a pessoa diz, olha, vamos tal lugar assim, e hoje não me apetece nada. Hoje não me apetece sair de casa. Ei, mas eu queria que você... Não, hoje não dá. Hoje eu não sinto vontade, não tenho vontade. E algumas pessoas, por outro lado, dizem assim, eu gostaria de ir, mas se eu for, eu vou me comprometer. Eu vou estar lá, mas só que eu poderei ser visto, alguém pode me ver lá, alguém pode... Sei lá, eu não gostaria de trazer aborrecimentos, eu não gostaria de trazer dificuldades no meu relacionamento, e então não vou. E neste caso eu vou fincar aqui a minha tese, digamos assim, que muitas pessoas não servem ao Senhor Jesus, não aceitam o convite do Senhor Jesus por causa dessa questão, mais propriamente pela falta de vontade, e outros por causa das preocupações que têm de que serão vistos ao lado de Jesus. Mas eu quero dizer que a melhor coisa, a melhor decisão que alguém possa tomar é a decisão de seguir a Jesus.
E foi Ele, no intuito de tê-los ao seu lado, de compartilhar conosco, de manter um relacionamento conosco, de desenvolver uma amizade, uma intimidade conosco, é que fez o convite. A iniciativa partiu dele. Nós não procuramos a Jesus, é Ele que nos procurou. É Ele que veio em nossa busca. Nós não desejávamos o Senhor, mas Ele, na sua infinita graça e misericórdia, a palavra de Deus diz que Deus nos veio à procura, Deus providenciou os meios para que eu pudesse ter essa comunhão com Ele. E Ele enviou um convite, que eu e você podemos aceitar ou rejeitar. Quando nós rejeitamos o convite, nós estamos tomando a decisão mais errada da nossa vida. Mas temos o direito de rejeitar. Embora tenha consequências, nós temos direito. Deus criou-nos com o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade para raciocinar e tomar decisões. E a decisão, às vezes, que nós tomamos não é a mais acertada. E, neste caso, por exemplo, implica até a nossa vida eterna. Se nós tomamos decisões aqui erradas, nós sofremos as consequências, assumimos aqui, resolvemos alguma coisa e outras ficam para trás, não tem jeito, mas em relação à vida espiritual, a questão espiritual é muito séria, porque aquilo que nós fazemos hoje implica na nossa eternidade. Se nós tomarmos uma decisão errada hoje, rejeitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós perdemos a oportunidade de estar com Deus para sempre na eternidade. Talvez esteja a falar com você que talvez você está a ouvir essa mensagem, está assistindo agora pela internet ou vai ver o vídeo e talvez você esteja assim em dúvida, mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz que, primeiramente, você tem que ter boa vontade para seguir ao Senhor, porque Deus nunca vai lhe obrigar. O chamado de Deus é um chamado amoroso, é um convite amoroso, não é uma imposição. Você tem o direito de escolher. E essa mensagem diz exatamente isso. Jesus colocou aqui explicou alguns detalhes dessa caminhada que nos chama a atenção, porque algumas pessoas precisam assumir de imediato um compromisso com Deus. Primeiro, ele diz que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Se alguém quiser, ele diz que a pessoa tem que querer. É interessante que alguns até se intitulam como pessoas escolhidas, no sentido de especiais, para pertencerem a Deus, mas a Bíblia diz que a pessoa tem que querer. Se alguém quiser, Jesus diz, se alguém quiser segui-lo, se alguém quiser caminhar com Ele, se alguém quiser andar com Ele, essa pessoa tem que querer. Esse é o primeiro passo para alguém ser salvo, para alguém ter o perdão dos seus pecados, para alguém ter o direito à vida eterna, tem que desejar no seu coração, porque esse desejo, essa vontade, ela é resultado de um autoexame, de uma análise íntima, de uma oportunidade que nós damos a nós mesmos de examinar a nossa vida e pensar assim: eu preciso de Deus, eu necessito da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. E quando eu reconheço que eu preciso da misericórdia, da graça de Deus, eu abro o meu coração para clamar a Ele, para pedir a Ele, para ir a Ele, dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de perdão, eu preciso da salvação, eu desejo Te seguir. Então, essa boa vontade, este desejo que eu tenho de ser alcançado pela graça de Deus, vai me fazer ir até Ele. E Jesus disse: se você quiser vir após mim, então você tem que querer. E é interessante, porque nós sabemos, nós que já tomamos essa decisão de seguir o Senhor, sabemos que um dia tivemos que dar este passo da fé. Um dia nós tivemos que tomar essa decisão. Eu sei como aconteceu comigo, você sabe como aconteceu consigo. Sabe que um dia nós fomos tocados pelo Senhor, tivemos a oportunidade de tomar essa decisão e nós assumimos um compromisso. E daquele dia, daquele momento, daquela hora em diante, daquele dia em diante, nós dizemos: a partir de hoje, a partir deste momento, eu vou fazer isso. Eu vou seguir o Senhor. Essa decisão,
é a decisão de que Jesus está falando, que partiu da minha boa vontade. Claro que cada um de nós tem uma circunstância que nos levou a Cristo. Alguns não passaram por tantas dificuldades, mas outros foram tirados lá do fundo do poço, desculpa o termo. Alguém foi resgatado mesmo. Alguns estavam com o pé à beira do inferno mesmo. Só faltava cair, já estava praticamente morto, só faltava cair. E Deus, pela sua misericórdia, tocou, lhe deu oportunidade, chamou, e essa pessoa pôde aceitar o Senhor, pôde tomar a decisão. E claro que ele teve que enfrentar alguma dificuldade, porque é o segundo passo. Quando alguém decide, quando alguém reconhece a necessidade de seguir ao Senhor e tem esse desejo de seguir ao Senhor, o segundo passo é que ele vai precisar negar a si mesmo. Ele vai enfrentar dificuldades. Tem muitas coisas que separam as pessoas de Deus. Não é Deus que se afasta das pessoas, são as pessoas que se afastam de Deus. Deus está no seu lugar, com as mãos estendidas, com o coração aberto, com os braços abertos, para recolher, para acolher, para receber as pessoas. Mas nós, pela nossa incredulidade, nós pelos nossos interesses pessoais, nós pelo nosso estilo de vida, pelos nossos objetivos, pelos nossos ideais, nós podemos distanciar do Senhor. Nós vamos afastando dos caminhos do Senhor, vamos deixando o Senhor e vamos ficando distantes do Senhor. Mas Deus está no seu lugar. E quando nós também lembramos desse momento e voltamos para o Senhor, Ele está de braço aberto para nos receber. Jesus diz que aquele que vem a mim, de forma alguma eu o lançarei fora. Deus não rejeita o pecador. Deus não rejeita a pessoa arrependida dos seus pecados, que vem a Ele, de forma alguma. Jesus está pronto para perdoá-lo e também para acolhê-lo, para fazer dele, conforme lemos aqui no início deste culto, a pessoa que está em Cristo Jesus, que vem para Jesus, ela se torna uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Vive em novidade de vida. Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus escreve uma nova história para a pessoa. Aquele que vem a Jesus, de forma alguma, o Senhor o rejeita. Mas a decisão é sempre da pessoa. Porque o nosso irmão Isaac leu aqui em Romanos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 10, versículo 8, leu que nós não devemos perguntar quem vai subir ao céu, quem vai descer ao abismo, porque diz assim, o versículo que ele começou a ler: a palavra está junto de ti na tua boca, a saber, se com o seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Porque com a boca confessa a respeito da salvação, mas com o coração se crê para a justiça. E depois, nos versículos seguintes, que não foram lidos, ele diz assim: como eles crerão se não há quem pregue? Então, a fé que nós estamos pregando, anunciando, essa fé, o Evangelho, precisa ser anunciado. Porque quando nós anunciamos o Evangelho, as pessoas têm a oportunidade de receber esse convite de Jesus Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem a vontade, o Senhor tem o desejo, a boa vontade de Deus para a salvação do pecador. E o pecador, quando recebe esse convite, também tem que tomar essa decisão de boa fé, de boa vontade. Eu aceito o convite de Deus. O Senhor me ama, está provado, cantamos agora, sabemos que o Senhor nos ama, mas a Bíblia diz que o Senhor nos ama, e nós sabemos que não há prova maior do amor de Deus para conosco do que tendo Jesus dado a sua própria vida em nosso resgate. A maior prova de amor de Deus. Mas Ele diz que nós precisamos de tomar essa decisão e depois negar a nós mesmos. Eu não posso estar querendo servir ao Senhor do meu modo. Porque esse é outro problema sério. As pessoas querem. Há pessoas que estão, e talvez seja esse o seu caso, você que me ouve agora, na sua casa, no seu escritório, não sei onde está, no seu local de trabalho, mas há pessoas que precisam. Há pessoas que sabem que necessitam de uma mudança radical na sua vida, mas querem do jeito delas. Querem que o Senhor faça, mas faça do jeito delas. Mas Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue a si mesmo. Você deve negar
Você deve renunciar tudo aquilo que você entende que da sua forma de pensar. Você deve esvaziar-se para que Deus possa fazer em si a vontade dele. E você tem que estar disposto. Eu vou me entregar ao Senhor. A Bíblia diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade. Eu vou aceitar este convite, vou aceitar esse chamado para a minha salvação, para a mudança, para o perdão dos meus pecados, e eu vou entregar a direção da minha vida, e o Senhor faça em mim o que quiser. Eu abro mão dos meus conceitos e dos meus preceitos, e até dos preconceitos. Porque há muita gente que é preconceituosa e por isso não serve ao Senhor Jesus. E nós sabemos que isso é verdade. Depois, o terceiro passo era que a pessoa deve, cada dia, não é lá uma vez ou outra, a pessoa tem que estar disposta a levar a sua cruz. Cada dia, levar a sua cruz. Isso fala das nossas dificuldades diárias, fala das intempéries da vida, isso fala dos obstáculos que nós vamos ter que enfrentar, mas nós estamos dispostos a seguir ao Senhor. Sabemos que aqui haverá aflições, enquanto aqui estivermos, sofreremos e passaremos por aflições, mas nós temos bom ânimo, porque o Senhor nos diz, tem de bom ânimo, eu venci. Então, nós tomamos a cruz, significa que nós vamos assumir um relacionamento, estamos dispostos a enfrentar a vida como ela deve ser, nós vamos andar, vamos trilhar no caminho do Senhor, nós não vamos desviar do caminho, nem para a direita nem para a esquerda, nós vamos seguir em frente, e enfrentamos com altruísmo até as dificuldades, porque nós sabemos em quem nós temos crido, isso fala de uma decisão. E o Senhor nos chamou para este ponto. Depois, por último lugar, parece até um paradoxo. Ele diz, se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Olha, se eu vou até Jesus, automaticamente eu estou para seguir. Não é verdade. Porque muitas pessoas querem Jesus e até vão até Jesus. Até vai buscar o Senhor, mas depois não quer segui-lo. Isso implica no fato de que as pessoas querem as bênçãos que Deus tem para nos dar. E todos nós gostamos de receber as bênçãos. Nós queríamos viver cada vez mais abundante, regozijante, estar sempre alegre, buscando, mas só que nós precisamos seguir ao Senhor. E o convite de Jesus é para ir a Ele, para negar a si mesmo, para tomar a nossa cruz e segui-lo. E seguir a Jesus é muito sério. Seguir a Jesus não é seguir uma religião. Seguir a Jesus não é seguir uma ideologia. Seguir a Jesus não é seguir uma filosofia. Jesus é a própria vida. Ele é Deus e Ele tem os seus mandamentos para as nossas vidas. O Senhor quer transformar-nos literalmente, mudando o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração. O Senhor quer fazer de nós novas criaturas, dispostas a segui-lo, estar com Ele todos os tempos, custe o que nos custar. Nós temos que seguir ao Senhor. Em João capítulo 6 tem uma passagem que Jesus colocou aos seus discípulos uma visão a respeito do céu e mostrou qual era a necessidade deles relacionar-se com ele, e alguns discípulos não estavam dispostos a segui-lo. No capítulo 6, parece no versículo 66, por aí afora, está lá escrito que muitos viraram as costas e já não seguiam o Senhor, não andavam mais com o Senhor, porque acharam que viver aquele estilo de vida que Jesus tinha para eles era muito peso para as suas vidas. Duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E viraram as costas, e já não andavam mais com o Senhor. E Jesus vira para os apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele, aqueles que estavam mais em relacionamento com ele, mais íntimo, que é a nossa necessidade de ter um relacionamento mais íntimo. Nós não podemos estar andando atrás de Jesus de longe, nós temos que estar perto dele. Nós precisamos ter mais intimidade com ele, porque quando aqueles que ouviram
e que, por não ter muita intimidade com o Senhor, viraram as costas, foram embora. Jesus virou para os 12, que estavam mais perto dele, que tinha mais comunhão com ele, que estava mais experimentado com ele, diz: e vós, não quereis também ir? E Pedro levanta sua voz em favor dos seus irmãos e diz: Senhor, para onde iremos nós? Tu é que tens a palavra de vida eterna, nós temos crido que tu és o Filho de Deus, nós estamos aqui para te seguir até o fim. Então Jesus convida-nos para vir a ele, para negar a nós mesmos, para tomar a nossa cruz, assumir o nosso relacionamento e enfrentar com fé toda essa dificuldade que temos e não desviar e nem voltar atrás. Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. São conselhos e explicações de que a vida com Deus é uma vida maravilhosa. Agora, isso não é nada difícil se nós abrirmos o nosso coração, porque quem nos dá a graça, quem nos capacita, quem opera em nós, quem transforma a nossa vida, é Ele, o Senhor. Nós nos entregamos a Ele e o resto é com Ele. Se nós tivermos boa vontade para poder servi-lo, para segui-lo, diz o Senhor que fará muito mais além daquilo que pensamos e pedimos. Deus vai agir e operar na nossa vida. Mas é necessário que a pessoa que ouve, que recebe o convite, tenha boa vontade de recebê-lo. Porque em todo tempo a pessoa poderá dizer: eu não estou interessado. Eu não gosto daquele ambiente. Eu não vou porque eu não gosto de andar de metro. Eu tenho pavor de andar de avião. De autocarro eu acho que demora muito. Tem sempre uma desculpa. E de carro, cansa muito, que meu carro não é aquele carro assim muito bom e já está com a suspensão um pouquinho mais cansada e passa as estradas não estão muito boas, então e vai arrumando desculpa. De bicicleta, então, não sei, de moto eu não consigo andar porque eu tenho medo de cair. E vai arrumando desculpa e vai rejeitando os convites. Espiritualmente, as pessoas arrumam diversas desculpas para rejeitar o convite de Deus, para entregar a sua vida, para receber perdão, para receber salvação, para ter uma mudança de vida, para nascer de novo, para ter o seu nome escrito no livro da vida, para ser uma nova criatura e ir morar com Deus no céu quando partimos para a eternidade, ou quando Ele vier buscar a sua igreja. Nós não sabemos nem o dia, nem o mês, nem o ano. Sabemos que Jesus voltará, é promessa dele. E Ele, depois que faz o convite, que explica que as pessoas precisam tomar essa decisão, Ele vai também fazer um alerta. E aí, eu também glorifico ao Senhor, porque o Senhor é mesmo justo. Ele não é só aquela mensagem de amor, é uma mensagem de amor, mas um amor responsável, um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que corrige, um amor que exorta, um amor que está advertindo, um amor que está preocupado com a nossa vida, com a nossa situação. É um amor que nos envolve de tal maneira que não nos deixa ficar enganados, porque Ele, a seguir, Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Algumas pessoas vão tentar evitar de passar por esse caminho, de seguir o Senhor, de tomar a sua cruz, de seguir o Senhor, de estar em comunhão com Ele e tentar arrumar algum jeito, talvez fugir para dizer: o homem precisa ter uma religião. Não é verdade, o homem precisa de Jesus. Porque religiões, o mundo está cheio e farto de religiões. O homem precisa de Jesus. E então essa pessoa diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. E Jesus está dizendo que aquele que mantém um relacionamento com Ele, pode ficar sossegado, tranquilo, porque a sua vida está tranquila, está segurada. Nós temos a paz de Deus, que excede todo entendimento no nosso coração, e nós temos a certeza de vida eterna, porque entregamos a nossa vida ao Senhor, seguimos, confiamos nele, e por isso temos certeza da nossa salvação. O Espírito Santo, que em nós habita, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos e clama: Abba, Pai, diz a palavra de Deus. Temos convicção. Então ele diz: aquele que entrega a sua vida, então essa pessoa tem a confiança, porque o Espírito Santo testifica: quem perde a sua vida por amor de mim, este salvará a sua vida. Eu não quero,
olha, até fico assim, sinto até honrado de receber o convite, mas não quero, porque eu tenho aqui outras coisas, eu tenho outros pensamentos, eu tenho outros interesses. Mas ouça, Jesus disse, se você quiser salvar a sua vida, defender esses seus conceitos, defender esses seus pensamentos, esse seu estilo de vida, apartado da verdade de Deus, que é a palavra de Deus, então você perderá a sua vida. E por isso Jesus alerta, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser defender esse estilo de vida separado das Escrituras, fora dos princípios de Deus, essa pessoa perderá a sua vida. Mas aquele que ia perder por amor a mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? O que interessa ao homem? Que importância tem para o homem fazer tudo nessa vida, conquistar tudo, fazer de tudo que for necessário e agariar tudo, procurar ganhar tudo e perder a sua alma? E Jesus contou uma parábola para ilustrar essa preocupação dos homens naturais, que é de querer abraçar o mundo com os braços. E nessa cegueira, neste desejo desenfreado de conquistar o mundo, perde-se a alma. Diz o Senhor que um homem tinha lá uma propriedade e ele começou a semear, plantar, e a sua propriedade prosperou muito. Ele diz, agora o que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu agora tenho muita coisa, eu já conquistei muito. Eu vou construir uns armazéns e vou estocar tudo aquilo que eu conquistei, tudo que eu plantei, que eu semeei. A ceifa foi abundante, agora eu vou estocar e vou dizer, minha alma, agora descansa em paz. Você tem tudo agora para viver uma vida regalada. Você tem agora em depósito, nos celeiros estão cheios de fato. A minha conta bancária está estourando pelas costuras de tanto dinheiro que eu tenho. Eu trabalhei o tempo todo, eu lutei, eu fiz tudo. Eu procurei conquistar tudo o que eu podia. E agora vou viver uma vida descansada. E a voz disse assim de Deus, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem guardado, para quem será? E Jesus diz, assim é aquele que procura ganhar este mundo, envolver e prosperar neste mundo, e esquece da vida eterna. Porque quando chega lá está pobre para com Deus, será condenado, porque aquele que esquecer de Deus nessa vida será condenado. É este o segundo passo, o quarto passo que Jesus explicou a respeito disso. Ele diz, porque se aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos seus santos anjos. Ou seja, aquela pessoa que virar as costas para Jesus, a pessoa que rejeitar Jesus, que envergonhar-se de Jesus, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou quando nós partimos para a eternidade, a pessoa que envergonhou do Senhor, que rejeitou o Senhor, será também rejeitado por Ele. E Jesus não deixou isso nas entrelinhas, para que algumas pessoas intelectuais pudessem compreender isso. Jesus deixou de uma maneira simples, para que todos nós pudéssemos compreender que aquele que rejeita Jesus, rejeita a oportunidade de vida eterna, rejeita o perdão dos seus pecados, rejeita a salvação da sua alma. Por isso, todos nós precisamos de vir a Jesus com boa vontade, com o coração aberto, e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero perdão para os meus pecados. Eu quero a vida eterna. Eu quero uma transformação de vida. Eu quero uma libertação. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Porque esse é o convite, mas que eu e você precisamos tomar. Eu tomei a minha decisão. Você tomou a sua decisão. Se você me ouve, talvez até aqui presentemente, não sei, não conheço o estado e a condição espiritual de cada um de vós, mas talvez esteja conosco também aqui presente alguém que ainda não tomou essa decisão, alguém que tem sido convidado para vir a Jesus, para aceitar a Jesus, para ter o perdão dos seus pecados, para ter a vida eterna, crendo nessa verdade bíblica, e às vezes tem arrumado alguma dessas desculpas. Mas eu não estou ainda, não quero, mas você precisa ter. E o meu conselho nessa noite é que você tenha boa vontade para receber o convite de Deus, e dizer, Senhor, eu aceito o teu convite. Eu aceito o convite. Eu quero perdão. O perdão
existem dois tipos de pessoas em relacionado à questão do perdão. Existe aquela que reconhece a necessidade de ter perdão e diz, eu sou um pecador, um miserável pecador. Eu preciso de perdão. Tem consciência de que errou, praticou pecados, que cometeu erros. Pessoa que tem consciência de que precisa da misericórdia de Deus, diz, eu sou um pecador. Esse é o primeiro e é o mais excelente. Porque esse é o primeiro passo para alguém ser salvo. É reconhecer ser um pecador. Mas existe a segunda pessoa, que é aquela que diz, eu nunca pequei. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. E tem lá uma lista de coisas que ela não faz. E algumas que ela faz. E diz, olha, eu faço isso, eu sou uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Este pecador é mais difícil, está mais longe de ser salvo, porque ele não considera um pecador. Mas eu quero dizer que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todo homem é pecador e precisa do perdão de Deus. E o perdão só Jesus pode dar. E nessa noite, o convite é para que você receba o perdão de Deus e seja salvo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, faz favor. Quem sabe nessa noite há alguém, enquanto nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos terminar o nosso culto com louvor, mas quem sabe enquanto nós estamos a cantar aqui um hino de louvor, de adoração a Deus, você que está aqui conosco, que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você que tem ouvido esse convite, talvez, quem sabe você nessa noite é a sua oportunidade para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ter salvação, eu quero ter o perdão dos meus pecados. Enquanto nós vamos cantar, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar por você. Você na sua casa, você que nos ouve agora pela internet, você também pode, aí mesmo onde você está, você pode abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ter a nova vida, eu quero ter o perdão dos meus pecados, eu quero receber esse convite para viver uma vida de relacionamento com o Senhor, eu quero a vida eterna. E aí mesmo onde você está, o Senhor pode te ouvir, faça essa oração, e aqui presente, se você está aqui, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, e oraremos também por você que está na sua casa. Vamos louvar o Senhor. Enquanto louvamos, pode vir aqui à frente. Graças a Deus.